Quando há uma birra muito persistente, também está a comunicar coisas que eles não conseguem comunicar de outra forma. Muitas vezes a birra é isto, eu quero comunicar algo e não sei como é que eu hei de fazer. Os pais têm muita dificuldade em mostrar as emoções deles aos filhos por terem medo que influencie as deles. É importante os filhos verem que os pais também sentem, têm preocupações, não é? Eles não vão entender tudo na questão da finitude da vida, mas nós falamos tanto sobre vinculação e tão pouco sobre desvinculação. Olá a todos, bem-vindos à nave, bem-vindos a mais uma viagem. Então, hoje eu tenho aqui comigo a Joana Nápoles, que é terapeuta da fala, especialista em desenvolvimento infantil e alimentação pediátrica, mas acima de tudo é alguém que tem ajudado milhares de famílias a olhar para as crianças com mais empatia, mais consciência e menos culpa. Muito importante. Nas redes sociais, no consultório, na forma como comunica, a Joana fala muito sobre aquilo que tantas vezes os pais sentem, mas não sabem explicar. O cansaço, a pressão, as dúvidas, as birras, a culpa constante de sentir que nunca estamos a fazer o suficiente. Então eu espero muito que este episódio seja uma conversa real sobre crianças, claro, mas também sobre pais, sobre emoções, sobre famílias, sobre presença e sobre o impacto que pequenas coisas podem ter no desenvolvimento das nossas crianças. Bem-vinda! Obrigada, Inês. Antes de mais, queria agradecer muito o convite. É uma honra enorme estar aqui, porque admiro imenso o teu trabalho. Já fui partilhando isto contigo. Já somos duas. E é muito bom conseguir vir aqui falar de algo que me apaixona tanto e que eu trabalho todos os dias neste formato tão incrível que é a nave e este projeto. Portanto, obrigada pelo convite. Querida. E nós já estávamos aqui numa conversa, não é? Duas PhDs, não é? Que gostam muito de conversar e de falar. Não se calam. Não se calam. Estão sempre a mexer. Faz parte, é para nós nos conseguirmos depois focar no que vamos dizer. E é tão bom nós podermos partilhar, não é? de um lugar também de partilhar também dos nossos desafios e isso torna tudo muito mais leve também para quem nos ouve. Uma das coisas que eu gosto muito aqui no podcast é isso, é tornar as conversas humanas o suficiente para as pessoas que estão lá em casa sentirem não estou sozinha. Então espero mesmo que hoje possa ser mais um desses dias, até porque temos muitas mães, não é? Eu sou mãe, acabo por atrair muitas mães também aqui nesta comunidade e pais, obviamente. E olha, a primeira pergunta que eu sinto logo assim para abrir é: tu trabalhas com crianças e trabalhas com famílias. E eu gostava assim que tu me dissesses assim, tipo de caras destes últimos anos que tens estado a trabalhar com crianças e famílias, o que é que tu, tipo, que diagnóstico é que tu darias destes tempos atuais daquilo que tem sido a tua experiência clínica? O que é que se passa com as famílias e com as crianças? Eu gostava de saber a resposta correta. Estamos a atravessar uma altura em que eu acho que está um bocadinho complicado, porque eu acho que nós também nos sentimos, não é? E tu falas muitas vezes isto, às vezes um bocadinho perdidos, e isto depois quando entra aqui alguém por quem nós nos sentimos responsáveis e que temos que ter esta checklist, esta responsabilidade, este planeamento, isto ainda se torna mais difícil, não é? Portanto, eu acho que neste momento, e o que eu tenho vindo a sentir ao longo do tempo, é que realmente cada vez mais os pais precisam do fio condutor, sentem-se um bocadinho perdidos, não é? Há muita informação e há muita informação, não é? As redes sociais são incríveis, mas também têm coisas menos positivas e como há tanta disseminação de informação que muitas vezes não é clara, eu acho que os pais às vezes perdem também com estes conceitos de perfeição, com estes conceitos de tentar corresponder, de fazer igual, não é? E depois a culpabilização disto, que é: eu não consigo fazer assim, eu não consigo dar isto ao meu filho. Eu acho que este período que atravessamos é crítico neste sentido, que é nós se calhar começarmos a pensar um bocadinho que há coisas que nós fazíamos antigamente que também estão bem feitas, tá bem? Que é se calhar levar as coisas com mais leveza. Já temos muito mais informação hoje e acho que uma das coisas que dificulta agora estas questões é estes novos, a parentalidade, não é? Temos muito mais informação. Que agora é quase como se fosse uma disciplina que nós temos que aprender. Exato. É mais uma cadeira desta universidade da vida. Há uma checklist não para é? ser um pai perfeito. Não há manuais para ser mãe e ser pai.
Continua a não existir. Tá? Apesar de, e eu estava a dizer há bocado, nós conseguimos fazer melhor agora, porque temos mais informação válida, tudo certo, mas o nosso instinto continua a ser algo muito válido. Não é? Todas as crenças são diferentes, não é aquilo que eu vou ler que me vai fazer ter um comportamento melhor. Ajuda, mas eu não posso esquecer que eu sou a mãe daquela criança. Então, mais que tudo, eu tenho que aprender a ler aquela criança. Aprender a ler aquela criança e não esquecer que por trás daquela criança, e para eu a conseguir ler, eu também tenho que ter a preocupação comigo. Que acho que é uma coisa que nos esquecemos nesta dificuldade que estamos a viver, não é? Que eu tenho que ser um pai perfeito, mas a par disto eu tenho que ser um profissional perfeito, eu tenho que ter relações perfeitas e eu não tenho tempo para mim. Não é? E eu dizia há pouco, até na gravação, que os pais têm que se preocupar com eles. Para eu conseguir estar disponível e permitir que o meu filho se autorregule comigo, eu também tenho que trabalhar em mim. Claro. E esta parte é fundamental. Se calhar mais do que pôr em prática toda a checklist, tá? Da parentalidade. Sim, nós temos que os ouvir mais. Cada vez mais o conversarmos com, o explicar. Não é? Eles não vão perceber tudo na hora, mas nós podemos conversar. E isto está a estimular a comunicação também, se quisermos ir por aí. Mas temos que conversar sobre as coisas, explicar-lhes as coisas, não é? Agora, há alturas em que isto não dá para fazer. No corre-corre de um dia a dia, não é? Eu tenho que sair de casa. Não há cenários perfeitos. Eu não vou ficar mais uma hora em casa, não é? Claro. Eu tenho que dizer, olha, logo a mãe explica. Nós depois falamos sobre isso, não é? Eu não deixei de ouvir, não deixei de validar, mas a vida acontece. Em todas as famílias, em todas as casas. E tu disseste uma coisa muito interessante que me toca a mim pessoalmente, nos dois sentidos, como mãe e como profissional, que é os pais precisam de se trabalhar. E eu sinto muito isso, e agora estavas a falar. E amanhã nós vamos receber aqui um grupo de mulheres, de mães, da nossa comunidade da Nave, que tu estiveste cá também a gravar um conteúdo para a comunidade. E nós vamos receber aqui um grupo de mulheres onde vamos ter tempo, não só para partilhar das nossas dores como mães, mas também partilharmos como mulheres, desenvolver-nos e desenvolver o nosso autoconhecimento como mulher que se relaciona consigo mesma, com o companheiro, companheira, com os filhos. Isso é tão importante. É essencial. Para nós conseguirmos fazer o nosso papel e o nosso trabalho com os nossos filhos. Se não estamos só, muitas vezes num piloto automático, muitas vezes a repetir os padrões dos nossos próprios pais e sem grande consciência disso. Portanto, sim, não há espaço para refletir sobre, não é? E este apoio também depende muito, não é? Eu em consulta, principalmente quando, em todas as idades, mas quando eles são muito bebés, e as mães ainda bem, não é? Muito, não é? Neste pós-parto, é muito importante dar voz às mães. E qualquer verbalização é válida, não é? Porque muitas vezes eu tenho mães que muitos anos mais tarde me dizem: eu não senti amor à primeira vista, Joana, eu às vezes só queria que ele desaparecesse. Isto é válido. Nós temos que dar voz a estas mães, porque se nós estamos a ir ao passado, não é? No passado nós temos avós atrás que dizem: ai não, mas é a maior dádiva da vida, tu és mãe, conseguiste ser mãe. Ninguém disse que não é. Mas caramba, aquela mãe está sobrecarregada, precisa de verbalizar isto, precisa de tempo para falar sobre isto, não é? De dizer, ok, eu senti-me perdida, vai a uma consulta, a mãe de não sei quem, entra na escola a mãe de não sei quem. Perdeu a identidade. E onde é que está a Inês? Não é? Onde é que está a individualidade? Sim, sabes que eu passei por isso e acho que nunca fiz esta partilha e vou fazê-la hoje porque acho que estou no contexto certo e acho que vai ajudar outras mães. No meu segundo filho, agora com o Martim, eu passei por uma coisa que foi exatamente isso. Eu chorei, tipo, as 2 primeiras semanas do meu pós-parto foi a chorar compulsivamente, todos os dias, porque eu dizia, eu tenho medo de não amar o meu filho Martim como eu amo o Francisco. E eu olhava para o Martim e eu não sentia, tipo, aquele amor que eu sentia pelo meu filho Francisco. É tão válido falares disso, Inês. Foi uma agonia tão grande. O Rui, eu falava com ele e eu dizia: eu tenho medo, eu estou cheia de medo, e se eu não amar o suficiente, e se eu o fizer sofrer, e se eu o rejeitar? Imagina as minhas feridas também de criança, não é? Tudo misturado aqui com as hormonas da rejeição, do não sei quê, do abandono, tudo junto.
E eu fiquei apavorada, e eu sabia que isto era uma coisa que acontece com as mulheres, mas isto é como tudo na vida. Só Nós, passar. quando nós sabemos, não é? Nós sabemos, aquilo já aconteceu, ou aquilo é previsível de acontecer, eu sou muito de se estudar e muito certinha, pá, mas quando tu estás a passar por elas, esquece tudo o que tu estudaste, esquece todas as estatísticas que tu Não, leste. não dá. A experiência Não pessoal dá. é. E aquilo foi dilacerante. Eu só queria dizer isto a outras mães que possam ter passado pelo mesmo e ainda se sentem culpadas por isso, porque na realidade depois o que é que acontece? Com o tempo, Culpa? com o tempo, nós apaixonamos. Eu apaixonei-me pelo meu filho, mas foi um processo. Eu conheci-o, eu fui conectando, vinculando com ele, e foi um processo. E passado um tempo eu estava perdidamente apaixonada pelo meu filho, mas não foi uma coisa imediata. E muitas vezes não é, Inês. Uhum. Tá? Só que, e obrigada por fazeres essa partilha, porque eu acho que, e digo isto às mães, isto tem que ser verbalizado, porque isto ainda é um tabu. Uhum. Né? Que é, eu não posso dizer, porque consegui ser mãe, eu não posso dizer que passei um momento difícil. Uhum. Uma avalanche a nível hormonal, não Uhum. é? Um cansaço, ficar em casa com uma criança sozinha, sem disponibilidade, perder todas as nossas referências que soubemos uma vida toda, não é? Uhum. E lá está, eu não sou mãe, mas eu acho que esta consciência é realmente muito importante, e ter um espaço onde ouvir isto, onde seja possível falar sobre isto. Portanto, quando vão a uma consulta de orientação, não é? No caso da terapia, muitas vezes também é prevenção, é para terem um espaço para conseguirem partilhar. Uhum. Isto é muito válido. Houve uma altura, eu tenho um sobrinho, o meu Francisco, e uma altura lembro-me da minha irmã me ligar e dizer: eu preciso que venhas para aqui imediatamente, porque eu não consigo estar com o Francisco. Uhum. Isto é importante verbalizar. Se não conseguirem verbalizar em grandes espaços, não é? Mas comecem a verbalizar isto com as vossas pessoas de referência. Sim, com as Não é? vossas amigas, com outras mães, com outras mulheres. Partilhem isto. Uhum. Porque isto faz com que vocês tirem a mochila da culpa, não é? E este peso que é de sou só eu que sinto isto. Uhum. Não é? A maior parte das mulheres não sente este amor à primeira vista. Uhum. Este amor é criado, não é? Eu tinha uma mãe que me dizia: Joana, o que eu senti foi eu sou responsável por este ser, tenho que assegurar a sobrevivência dele. E é isto numa fase inicial. Muito provavelmente algumas Uhum. mães sentem isto. Uhum. É, ok, eu sou responsável por ele, pela sobrevivência dele, pelo bem-estar dele, mas ainda não o vejo como isto é criado. Era o Aquele que amor. estavas a dizer. É um amor que é É um construído. processo. Uhum. Olha que bonito, não sabia que íamos falar sobre isto. Obrigada pela partilha. E eu Porque... acho que foi importante. Eu acho que muitas mulheres, eu acho que a culpa, realmente este clichê de que nasce um filho e nasce uma mãe, ou nasce a culpa, é uma coisa muito verdadeira. Nós sentimos culpa constantemente, porque não conseguimos estar sempre lá, porque na vida que temos hoje em dia, não é? Eu penso muitas vezes, às vezes estou aqui e estou a pensar, devia estar lá. Ou ele hoje ficou este bocadinho com a avó para eu estar aqui, sabes? E esta coisa de sempre estarmos em falta, sempre nos sentirmos em dívida quase, não é? Para com os nossos filhos, também é um tormento que tem que deixar de ser um tormento, tem que deixar de ser um tormento porque precisa de ser partilhado. Precisamos de criar mais espaços para partilhar. Sim, mais espaços para partilhar e sentir que isto é válido, porque acho que também não há partilha muitas vezes porque há incompreensão Uhum. do lado de lá, porque se fala pouco, não é? Vamos Exato. dar. Mas lá está, tu dizias, há tanta informação, mas depois fala-se pouco destas coisas que são tão importantes. Sim, sim. Porque lá está, é muito mais vendável haver Uhum. guias Uhum. do que esta parte de que é importante perceber o que está para trás numa mãe e a mãe perceber que vai ter e tem na mesma uma individualidade. Não é? O pensar sobre isto que é como é que a mãe se sente, quais são as feridas que estão a ser que ela está a ir buscar com a maternidade, não é? Como é que eu posso ter figuras que me ajudem nisto? Uhum. Para quê? E este é sempre o chavão que eu uso, que é, nesta fase que é mais fácil ir pelo filho, não é? Que é dizer, olhem, se não fizerem por vocês, façam pelo vosso filho. Uhum. Uhum. Porque esta parte, inevitavelmente, não é? Por esta culpa, pelo que nós ouvimos a nível de sociedade, vai sempre tocar nos pais. Ok, então se calhar tenho que fazer por ele. Ok, Uhum. começa inicialmente por ele, mas depois é efetivamente pela pessoa, pela mãe e pelo pai. Quando digo mães, também falo dos pais, está bem? Que Claro. sentem uma culpa porque muitas vezes não conseguem ter o mesmo papel
com a mãe e sentem que não a conseguem suportar da forma que gostariam. Eu na primeira consulta faço sempre uma pergunta que os pais ficam sempre a olhar para mim, tipo, porquê que a terapeuta da fala está a perguntar isto? Que é, vocês já foram jantar fora sozinhos? Muitos pais, acha, Joana? Então ele tem 1 ano e meio, tem 2. Sim, ele já tem 1 ano e meio e tem 2. E sim, há pessoas que não têm suporte e esta parte é importante, não é? Não têm suporte com quem deixar, mas isto é algo que deve ser pensado, que é, ok, esta equipa é extraordinária e por isso é que decidiu ter este projeto incrível, que é o filho. Mas para este projeto incrível continuar a ser aquilo que eu idealizo, então a equipa tem que se manter forte. E a equipa só se mantém forte se nós nos lembrarmos, ok, existe uma Inês e um Rui. Existe uma Inês e existe um Rui. E esta parte é super importante. É mesmo importante. Eu acho que o meu papel numa primeira consulta é muito isto. É que os pais percebam que também têm voz, que também existem. E só assim é que vai fazer sentido, porque eu preciso dos pais, obviamente, para que eles façam coisas em casa, para que trabalhemos aqui as questões que os levam à terapia. Mas eu só vou conseguir ter isso se os pais também estiverem disponíveis. Portanto, sim, eu vou passar coisas, vamos falar, vamos intervir, vamos fazer a intervenção, mas muitas vezes toda a comunidade, não é? As estratégias muitas vezes não são para ser só aplicadas pelos pais. É pelos avós, é pela escola, não é? E passa por nós, terapeutas, também haver esta ligação, que acho que é uma coisa que se fala pouco, ainda bem que eu cheguei aqui, que é os profissionais de saúde, terapeutas da fala, terapeutas ocupacionais, psicólogos, têm sim uma responsabilidade de ligar a comunidade desta criança. O pediatra, o professor, o educador, todas as pessoas que estão com aquela criança. Envolvidas. Sim, porque vamos tirar um bocadinho de peso também destas figuras de referência que sentem uma responsabilidade enorme e vamos conseguir que estamos todos em sintonia. Ok, sabemos qual é o caminho para onde ir. Não andamos a trabalhar cada um por si. E tu, quando recebes os pais, né, as crianças em consulta, recebes para a terapia da fala, recebes para a alimentação. E como é que estas coisas se ligam? Então, acho que a comunicação é sempre a forma mais fácil e é o que normalmente atribuem a terapia da fala à parte da comunicação, não é? A parte da comunicação, da linguagem. Mas eu estava a dizer há bocado de trabalho que com as melhores áreas da vida, que são as que asseguram a sobrevivência, que é comunicar e comer. A alimentação liga-se, e já falamos muito mais sobre isto, porque as principais... a forma de nós comermos, a forma como nós comemos, como nós mastigamos, como nós vamos à mama, como fazemos a sucção, se nós pensarmos tudo isto, depende... É comunicação. É comunicação e depende das mesmas estruturas. Não é? Porque quando eu vou à mama, eu estou a usar os meus lábios, não é? Para abocanhar. Não é? Estou a usar a minha língua para conseguir puxar o mamilo. E estas são as mesmas estruturas que eu vou usar para articular os sons, para comunicar. Não é? Portanto, já estamos a trabalhar aqui toda esta parte orofacial que depois me vai permitir falar melhor, ter uma melhor comunicação, ter força nestes articuladores. Para além disso, a alimentação também tem muita parte da comunicação, porque é a primeira forma, a amamentação é a primeira vez que o bebê faz um contacto ocular, não é? Faz uma troca de turnos, há um estabelecimento de vínculo, não é? Enquanto o bebê mama, normalmente a mãe está em silêncio. Quando o bebê para, automaticamente a mãe entra no turno de comunicação dela, não é? Que é, então, não queres mais, não é? E esta é a primeira forma de estabelecer turnos de comunicação, que é o que nos permite estar aqui a conversar. É? Eu, automaticamente, quando eu deixei de falar, tu fizeste, ok, entraste no teu turno de comunicação, é isto. É um jogo. É uma troca, não é? É uma troca. Não é? E o bebê começa a aprender aqui. A amamentação é um momento super poderoso. Quando digo amamentação, é um período sensível também que estamos a passar. Quando falo em amamentação, nem sempre as mães conseguem dar de mamar. Portanto, também é possível fazer isto quando uma criança necessita, por exemplo, da introdução do biberon, está bem? Também é uma altura em que podemos trabalhar isto. Claro que, idealmente, nós gostaríamos que fosse sempre a amamentação e é muito importante procurar as ajudas certas para que isto funcione, mas não nos esquecermos que as nossas crianças, os nossos bebés,
dependem muito da atenção dos pais. Eu costumo dizer que eles são esponjas nesta fase inicial. Se eu tenho uma mãe em extrema tensão, que já está a antecipar o período da alimentação e da mamada, e ele não vai mamar, e eu não vou conseguir dar de mamar, eu já estou nervosa, o bebê vai ter mais dificuldade. Ele sente o que a mãe está a sentir. Portanto, sim, aqui precisamos de ajuda, claro que sim, tentamos todas as ajudas. Quando não é possível, há outras formas de conseguirmos manter o nosso bebê saudável na mesma. Tá? É importante falar sobre isto também, porque vivemos numa fase em que tem de ser. Nem sempre tem de ser, nem sempre dá. E isto também é respeito pela mãe. Sim, sem dúvida. Também é informação para a mãe. Senão estas mães, lá está, mais uma pedrinha naquela mochila da culpa. Ai, eu não consegui dar de mamar, eu sou má mãe. E agora? O meu bebê não vai desenvolver da mesma forma. Agora estamos um bocadinho nesse extremo, não é? Como há Estamos. muita informação, há muita coisa disponível, é mais fácil cairmos nesse espaço, não é? De estou a fazer tudo errado, será que estou a fazer bem, não é? Esta ansiedade é uma coisa que está um pouquinho generalizada, não é? Está generalizada e tem uma relação brutal. Com os filhos depois, não é? Com o que eles vão espelhar. E com estas funções todas estamos a falar, não é? Com a Sim. alimentação, de ser um período de tensão e de ansiedade para os pais, onde depois a comunicação escala, não é? Não para o bom sentido da parte dos pais, as crianças ficam sem esta disponibilidade para ter um bom momento de comunicação, de exploração, não é? De tocar, de... E tu sentes, por exemplo, quando pronto, as crianças e os pais estão lá, tu consegues identificar, fazer essa leitura, tipo, de o que é que não está? Porque às vezes vem com um sintoma, não é? Sim. O sintoma é, sei lá, não querer comer nunca à refeição, ou fazer sempre birra, não sei o quê, naquela hora. Tu consegues perceber... tipo, ok, isto precisa ser trabalhado, porque às vezes não, aquilo é só um sintoma. Sim, não é? sim. Sim, eu acho que faço uma boa leitura das famílias. E eu Ou acho seja, o que é que eu te queria perguntar é o que é que se está a passar com as famílias quando os filhos vêm com este tipo de sintoma, não é? Muitas vezes eu acho que vêm com este sintoma porque procuram algo mais. Ou seja, ok, isto é o que me vai levar, que é o que eu tenho que resolver agora. Mas eu sei que se calhar por aqui eu vou conseguir ir. Ou então o contrário, vêm porque alguém disse que é para vir e depois nós temos ali um iceberg, uma coisa para resolver por baixo muito grande. Não é? E hoje em dia, como a terapia da fala é algo que já é muito falado, não é? E já muita gente vai para a terapia da fala, muitas vezes eu sinto que é a forma mais fácil, não é? Que é, eu encaminho para a terapia da fala e bem, está bem? Estamos a fazer um bom jogo. Que é, muitas vezes eu tenho, por exemplo, educadoras ou pediatras que encaminham para mim, mas que sabem que aquela criança e aquela família vai ter que ir à psicologia. Mas é mais fácil vir por uma coisa prática e concreta que depois nós conseguimos desconstruir, não é? Ok, este miúdo tem comunica pouco, não é? Vamos imaginar. Ou não consegue comunicar, diz poucas palavras, pequeninos. Ok, o que é que nós temos por trás? Pais que têm que corresponder normalmente a profissões muito exigentes e não têm tempo. Ok, era aí eu que eu não queria posso falhar na minha parte profissional. chegar. Porquê? Porque eu já falhei noutras situações na minha infância, na minha adolescência. E aqui é o único sítio onde eu sei que sou respeitado e que sou bom. Portanto, aqui eu não posso falhar. Tá? E isto depois faz com que, efetivamente, eu amo os meus filhos, mas eu não posso perder este reconhecimento naquele local. Não é? E eu tenho que corresponder. É claro que não é só isto, não é? É claro que eu tenho que sustentar a minha família, eu tenho que ter recursos tenho que manter a minha qualidade de vida e muitas vezes falta só o tempo. Tá? Eu às vezes, é engraçado porque eu às vezes recebo as crianças e as famílias uma vez e peço meia dúzia de coisas para eles irem fazendo em casa até à próxima sessão. E o que é que acontece? A criança vem, já fala muito mais, já tenta muito mais, porque este é o primeiro, é o que nós queremos primeiro, é que a criança tente. E o que é que mudou? Basicamente, só ao fim de semana eu consegui estar efetivamente 1 hora com o meu filho. Aquela criança sentiu-se vista, sentiu-se com vontade de tentar. E às vezes é só isto.
E não é preciso fazer atividades extraordinárias, nem ser muito tempo. O meu objetivo não é complicar a vida destas famílias. Por exemplo, quando há questões a nível da alimentação, eu peço sempre, que é uma coisa muito importante, que haja refeições em família. Não é? Porque a criança precisa se sentir segura. Eu vou ter mais curiosidade, mais vontade de experimentar se a minha mãe tocar, se a minha mãe mexer, se a minha mãe comer, se eu vi que ela está feliz a comer aquilo. Mas, muitas vezes, na nossa rotina, o que é que acontece? Não é? Damos a sopa primeiro, depois, enquanto o pai chega e não chega, preparamos o jantar e depois vamos todos para a mesa. E estamos a perder um momento tão importante, não é? Só que há dinâmicas familiares em que isto não dá para acontecer todos os dias. O meu objetivo não é complicar. O que eu peço é, vamos tentar pelo menos 2 vezes por semana, para já. E depois vemos. É quase como se estivéssemos a ir contra a nossa própria cultura em Portugal, porque a nossa cultura do estar à mesa é uma coisa quase que nos identifica, não é? Como povo. E é interessante, porque tu agora estavas a falar e eu estava aqui a pensar, realmente, não é? A vida de repente não, com o tempo, mas é recente, não é? Esta coisa de recente em relação à nossa história da humanidade, de vivermos uma vida tão corrida que já nem temos tempo de fazer uma coisa tão portuguesa, que era sentar à mesa, comer, não é? Que é uma coisa tão tempo boa. à mesa, não é? Passar tempo junto. Eu não sei, por exemplo, na minha infância eu lembro-me de nós estarmos à mesa e, não é? Havia logo o pão. Não é? Tirava-se o pão e estávamos ali à espera quando íamos ao restaurante, não é? Ou seja, aquele tempo de espera era ocupado por o interesse na alimentação, na comunicação, porque eu ouvia os meus pais, eu ouvia os meus amigos, não é? Era um tempo que era ocupado, era preenchido com comunicação, não é? Com família, com vínculo, com experiência dos alimentos. Neste momento nós não só não temos tempo para isto, como estamos a ocupar este tempo com, não é? Com ecrãs, com algo que seja fácil de entreter os meus filhos. E estamos a perder oportunidades, principalmente em fases que são críticas no desenvolvimento. Nos primeiros 7 anos de vida. Nos primeiros 7 anos de vida, não é? Agora fala-se muito dos primeiros 1000 dias de vida, que são até aos 3, acho eu. Portanto, são fases tão importantes e que nós estamos a aniquilar a oportunidade. Isso é tão importante, esta mensagem. Malta, voltar a sentar à mesa, todos juntos, desligar televisões, falar, Sim, conversar, partilhar comida. não é possível todos os dias, eu digo isto aos pais, ok, mas vamos tentar que isto exista 3 vezes por semana, pelo menos. Ok, ao fim de semana, à partida dá. Mas olha lá, muitas vezes isto não existe todos os dias. Às vezes não é só por causa dos pais, é porque os filhos têm atividades até às 8 da noite. Sem dúvida, mas eu acho que tem a ver com a logística, não é? Que agora a criança tem que andar no balé, tem que andar no piano, tem que andar na natação, não é? São 1000 atividades que acontecem e os pais, muitos deles, para conseguirem gerir esta vida, depois um vem mais tarde, não é? Outro consegue vir mais cedo, vai orientando os banhos e não sei o quê, não é? E depois consegue a criança já pôr a criança a comer a sopa enquanto o outro ainda está a sair da natação, não é? Esta logística efetivamente é difícil. E é muito estressante para todos. E os pais também têm que se sentir compreendidos aqui, que é, ok, nós não conseguimos mudar tudo de uma vez, mas conseguimos ir plantando, não é? Conseguimos, ok, pelo menos uma coisa por semana ou 2 por semana vamos tentar trocar, vai fazer diferença, e como eles vão vendo esta diferença, eu acho que também vão aderindo mais. Mas sim, é isso, eu acho que se perdeu os momentos de estar, não é? Os momentos de... Porque os adultos também perderam, não é? Porque os adultos também passam muito tempo nas redes, também passam muito tempo com o telefone ou com o trabalho e a trabalhar, não é? Quantos de nós não têm um e-mail de trabalho no telemóvel? Sim, sem dúvida. Não é? Só isto, o dia já inicia a ler e-mails de trabalho, enquanto estou a pôr o pequeno almoço para o meu filho. Muito interessante isso que estás a dizer. E eu há uns meses atrás fiz uma partilha também nas minhas redes a dizer que tínhamos tomado uma decisão em família, muito também por ouvir o nosso filho mais velho, o Francisco, que também tem PHDA e eu sei o quão importante é o exercício físico para quem tem PHDA, mas ele pediu-nos para quando saísse da escola ir para casa. Porque o sítio que ele mais gostava de estar era em casa connosco.
E ele disse aquilo, e eu na minha cabeça, não é? Olha, aquela cena da parentalidade e de saber muitas coisas e de saber tudo. Pá, não, mas tu precisas de fazer uma atividade física, tu precisas de ir para um desporto, tu precisas de não sei o quê. E ele andou, esteve no hóquei, esteve numa série de coisas. E às tantas eu disse, não, espera aí, ele está-me a dizer algo que é importante para ele. E então fizemos essa experiência de não ter atividades extracurriculares e às 5h30 estamos todos em casa. E tem sido uma experiência muito interessante. Também perceber que às vezes não podemos ir logo para casa porque ele precisa de gastar mais um pouco de energia, mas vai andar de bicicleta, vamos para a praia, correr, vamos fazer qualquer coisa. Não está num desporto, talvez volte, não sei. E com o tempo isso vai ser, Sim. ele vai perceber que tem esta necessidade, porque o desporto é muito Claro, importante e transversal a várias óbvio, áreas. mas para ele agora, neste momento, não é? Teve mais um irmão, foi para o primeiro ano, foram muitas mudanças e nós sentimos, ok, ele quer se sentir seguro. E ele é um miúdo muito sensível E já sabe procurar a segurança, o que é muito interessante, não é? Porque ele já sabe onde é que vai ganhar isto. Não é? Que é, eu quero ir para casa. O meu sobrinho dizia isso muitas vezes quando era pequenino. Eu achava o máximo, que era, nós estávamos a sair, não é? Planeávamos ir, vamos ao parque, e ele próprio dizia, eu quero ir para casa. Ele tinha que 3, pai. Ele sabia. É super. Eu fiquei, a primeira vez que ele disse aquilo, tia, eu quero ir para casa, não é? Ok, ele tem consciência, ele precisa de ir para o espaço seguro dele. Isto é incrível, porque eles é que nos estão a ensinar. Completamente. Então, olha, mãe, pai, se calhar é importante olhares para mim e perceberes. Olha, que eu tenho no carro um coraçãozinho que o Francisco fez, era pequenino, devia ter pai também 3 anos, quando a educadora perguntou, o que é o amor para ti? E ele respondeu, o amor, e está lá, está no meu carro até hoje, o amor é ir para casa com o pai e a mãe. Pronto, está tudo aí, não é? está tudo aí. Portanto, é o espaço seguro, é tudo o que ele quer. É o espaço seguro, é as figuras de referência, não é? Que é, ok, é aqui que eu sinto que me vou, falamos tanto em regulação, não é? Que eu me vou regular. Por falarem então em regulação e também aqui fazendo a ponte para esta questão da fala. Quando uma criança, claro que existem, obviamente, devem haver aqui vários fatores, mas uma criança que tem dificuldade ou na comunicação, na fala, ou na alimentação, qual é que é assim as primeiras coisas que tu tens que despistar? Em relação à própria criança, em relação ao contexto familiar? Em relação à criança, pronto, mas em relação ao contexto, perceber quais são os contextos onde é que a criança está e como é que são estes padrões. O que acontece muitas vezes é que temos crianças diferentes em diferentes contextos. Eu, por exemplo, estou-me a lembrar de um caso que tenho, que ela fala tudo em casa, Joana, não se cala, está sempre... Na escola não dizia nada, nível de interação. Ok, nós temos que perceber o que é que está a acontecer, não é? Para além de perceber, ok, existe alguma questão extra a isto? Ou seja, no caso desta criança era uma criança que tinha realmente dificuldade na interação, no iniciar, não é? Na iniciativa comunicativa, em procurar o outro, também por uma questão de personalidade, mas por ter aqui uma timidez muito marcada. Certo. Pronto. E temos que avaliar também os pais, não é? Que é, ok, que são estas questões que estávamos a falar. Vem com estas preocupações, tem dificuldade em comunicar, ok, mas em casa há espaço para isto? Há tempo para isto? Há tempo para estas experiências? Há tempo para cozinhar junto e mexer nos alimentos? E conseguir perceber que há texturas diferentes? Não é? E isto passa muito por ler, não é? Nós temos que avaliar a criança, avaliar os contextos, perceber se há alguma questão mais técnica, mais médica, que tenha que ser despistada, claro que sim, mas perceber se há diferenças nos contextos, se calhar este é um ponto de partida. É perceber porque é que há estas diferenças. Não é? E depois perceber, ok, eu mandei X estratégias para casa para fazerem em casa. Resultaram? Ou seja, os pais conseguiram ter tempo para isto? Para implementar. Para implementar, ok, e já conseguimos validar e ver como é que funciona o outro contexto. E perceber se estas estratégias funcionam, não é?
se não funcionam e perceber se são questões mais técnicas, não é? Temos casos de articulação que normalmente são coisas mais, mas que necessitam de trabalho em casa na mesma, não é? Claro. Mas mesmo assim isto pode ser inserido nos contextos da criança. Uma altura dizia na minha página, deixem as crianças serem crianças, não é? Deixem que elas façam as coisas que também as torna, claro, obviamente existem regras e limites, não é? Mas há alturas em que nós podemos deixar. Não é? Coisas que não exigem ou que não têm perigo, nós podemos deixar que elas brinquem se calhar um bocadinho mais com aquilo que gostam, não é? E depois conseguimos se calhar no período da refeição trabalhar, fazer alguns exercícios, ou na altura em que estamos a ir lavar os dentes, tá? Mas muitas crianças sentem esta necessidade quando chegam a casa de ter o tempo para libertar. Ter o tempo a fazer o que elas gostam, ou estar a desenhar, ou estar a saltar, ou estar, não é? Às vezes chegar a casa também é chegar ao porto seguro para poder fazer uma birra. Sim. O que é a birra? A birra, lá está, pode vir de uma contenção o dia todo, não é? Eu aqui estava com o meu comportamento regulado e aqui eu consigo, este é o meu espaço seguro, então eu consigo ir para o chão chorar, consigo bater, não é? Eu sei que estes aqui me vão amar independentemente de eu fazer 300 birras, portanto aqui é seguro, tá? Eu aqui posso extravasar tudo, está tudo certo, então agora acabei de entrar na porta de casa, mãe, quero isto, quero aquilo, não me apetece isto. Tá? É a minha vida. Isto tem algo positivo, que é, eles já sabem quem são as figuras de segurança deles. Pronto, pensa positivo, Inês. Pois a minha mãe, né, e a minha sogra dizem, ai, mas ele estava aqui tão bem, foi só vocês chegarem. Elas deviam ficar tristes, porque não são as imagens de segurança deles. Ele esteve lindamente. Vocês entram em casa, isto é só com vocês. E nós, sim, sabemos. Eu recebo, quando os tenho na terapia, eles dizem, ai Joana, porque eu digo sempre, que incrível, o vosso filho porta-se mesmo bem. Que isto nem se deve dizer, não é? Agora estava a pensar sobre isto, mas digo muitas vezes, ele faz, realmente, fazes mesmo isto bem, és mesmo bom nesta tarefa. E eles dizem, Joana, é só aqui, é só fora de casa. Pois. Tá? Porque em casa é espaço seguro. É o sítio onde ele vai desregular, onde há birra, onde se calhar também têm pessoas, ou deveriam ter, não é? Mais disponíveis para acolher aquela birra, para deixar que aquela birra passe. Não é? Porque aquela birra está-nos a comunicar algo. Neste caso, quando ele chega a casa é, mãe, eu tive o dia todo a conter isto, a minha energia, a minha frustração, porque havia coisas que eu queria ter feito e não fiz, tive a conter, eu não queria comer aquela sopa e comi, e agora eu preciso de fazer alguma coisa que eu gosto, que é só libertar esta frustração. Tá? A birra muitas vezes está a comunicar isto. E quando há uma birra muito persistente, também está a comunicar coisas que eles não conseguem comunicar de outra forma. Tá? Quando eles começam a crescer, né? e há esta birra ainda consistente, pode ser também pela falta de limites, é verdade, mas muitas vezes é também porque eu não tenho outra forma de comunicar isto. Eu não sei como é que isto se diz de outra forma. Então o bebê faz isto, não é? O bebê chora sempre que quer comunicar alguma coisa. Claro. Não é? Usa sempre o mesmo recurso, mas é eficaz. Portanto, muitas vezes a birra é isto, eu quero comunicar algo e não sei como é que eu hei de fazer. E como é que nós podemos ser esse corregulador nesses momentos mais tensos? Eu acho que, acima de tudo, é observar a criança e conhecê-la, não é? E saber observar o que é que está a acontecer ali, não é? Tu já consegues perceber em que contexto e observar o contexto, em que contexto é que está a acontecer esta birra, não é? E a partir daí eu acho que é muito o acolher, não é? É deixar que aquela birra exista, mas estar por perto, não é? E quando sentirmos que esta birra, há crianças que reagem de forma diferente, ou seja, o falar sobre, não é? Eu percebo que tu estejas, foi um dia difícil, foi um dia realmente em que fizeste muita coisa, mas olha, agora já estás em casa, não é? Há crianças onde isto ativa ainda mais, eles ainda choram mais. Então, se calhar, estas crianças não precisam disto agora. Precisam só de, ok, eu estou aqui, né? E a criança está a fazer a birra, eu estou aqui,
Mas quando isto começa a acalmar, ou quando elas procuram, como tu estavas a falar do teu pequeno, não é? Quando elas procuram, aí sim, olha, eu percebo que tenha sido um dia difícil, eu percebo que tu estivesses a precisar de extravasar, sentiste triste por não ter a mãe, ou sentiste frustrado porque não te apetecia fazer aquilo, tá? O que é que eu estou a fazer? Primeiro eu estou a dar-lhe palavras, eu estou a dizer aquilo que ele me quer dizer. Estou a ensiná-lo como é que ele pode fazer no futuro. Estás a abrir o espaço, não é? Estou a Pelo abrir exemplo. um espaço pelo exemplo, pela comunicação. E estou-lhe a dar segurança para no futuro ele fazer isso. Não é? Chegar a casa e já não existir esta birra, mas dizer, eu estou chateado. Não é? Porque nós queremos muito que os nossos filhos e as nossas crianças verbalizem emoções. Não é? Ou, eu nunca sei o que é que ele sentiu. Mas como é que eu vou saber se eu não lhe explico? Não é? Uma criança não sabe que isto é tristeza ou é raiva. Então nós temos que falar sobre isto, falar sobre as nossas emoções também, não há mal nenhum. Não é de eu chegar a casa e dizer, olha, hoje, no dia fiz isso com a minha sobrinha, hoje a tia está mesmo triste. Olha, teve um dia mesmo chato, teve com muitas pessoas, está triste, olha, tem saudades da mãe dela, que está longe. Ok, nós também sentimos. Eu estou a pôr um nome neste sentimento. Estás a nomear. Estou a nomear, não é? Exatamente. E o que é que acontece? Ele também sabe o que é ter saudades da mãe. Ele também sabe o que é estar chateado, ou estar, não é, cansado, ou de farto de estar com pessoas. Tá? São coisas que ele já conhece e que ele, se eu fizer, ele vai perceber que também pode fazê-lo daquela forma. Tá? Se isto acontece nas crianças, que é a imitação, que é das primeiras bases da aprendizagem, não é? Aqui também vai acontecer. Eles precisam ter nomes para falar sobre, não é? Hoje em dia temos N recursos, não é? Temos livros que falam das emoções. Eu, com o meu sobrinho, uso muito isso. Como é que tu te estás a sentir? Ele diz, estou-me a sentir vermelho, não é? Que é o monstro da raiva. Estou-me a sentir vermelho. Ok, vamos arranjar uma estratégia para esta raiva. Quando eles são mais pequeninos, eles não conseguem verbalizar isto assim. Então, há uma cor, há uma história sobre isto, mas temos que falar sobre isto. Para conseguir gerir também estas birras. E abrir espaço para no futuro, eu já sinto isso muito com o meu mais velho, que ele já consegue dizer, eu já lhe posso perguntar claramente como é que tu te estás a sentir. E ele expressa-se lindamente, emocionalmente. Mas porque tu abriste esse espaço e porque foste falando. Os pais têm muita dificuldade em mostrar as emoções deles aos filhos por terem medo que influencias deles. Sim. Mas a verdade é que eles também aprendem que é válido. Não é? Já passámos aquela altura em que o homem não chora. Sim, é? Sem dúvida. Portanto, é importante os filhos verem que os pais também sentem. Também têm preocupações, não é? Também por mais que isso seja às vezes uma coisa... Tipo, até que ponto, não é? Porque eu passei pelo luto do meu pai recentemente, não é? E foi uma coisa que para o meu mais velho foi muito forte, porque eles eram os melhores amigos. E quando eu estava ali a bater no fundo, não é, da saudade e do luto, muitas vezes eu não conseguia de facto esconder-se, não é? E sair. E então começou a ser também uma forma, eu entendi que começou a ser uma forma também de ele próprio se organizar e processar aquela tristeza que ele com certeza também sentia. Então abri também esse espaço de poder chorar, mas de poder chorar e ao mesmo tempo lembrar o avô e podermos falar sobre isso de uma forma, as coisas boas, sem diminuir pronto, a importância que a saudade tinha, não é? E que a tristeza dele já não estar ali, não é? E embora eu fosse meio a medo, tipo, será que estou a fazer o certo? Mas é aquela coisa de ir seguindo o instinto, sabes? E eu sentia... E senti também o que é que vem de lá de lá. E eu senti que ele também se está a organizar, isto também está a ser importante para ele. Então abrir esse espaço de tristeza, às vezes também da raiva, porque olha, eu sou pegada e há de vez em quando também solto assim um berro e acontece-me, não é? Essa impulsividade e acontece-me e ele vê e depois vou lá e digo, desculpa, estou cansada. Sabes, eu acho Falaste de uma coisa muito importante, Inês, que se fala muito agora na parentalidade e vou pegar porque é importante falarmos disto, que é, e já vamos à questão da morte e desta regulação, que foi da questão de eu depois fui lá e falei sobre isto. Tá? Falamos muito nisto na parentalidade, que eu também fiz o curso. Mas
o que é muito importante é, nós também falhamos no sentido em que nem sempre temos as atitudes corretas, não é? Nem sempre conseguimos dizer, eu percebo que tu estás a sentir, não é? Às vezes, olha, eu estou chateada, não era assim que devia ter acontecido. Eu acho que o segredo e a aprendizagem que nós temos que levar é a forma como refazemos isto. Não é? Que é, depois disto passar, então eu posso ir lá e dizer, olha, a mãe estava chateada, eu não consegui gerir muito bem porque estava mesmo chateada, não consegui falar sobre isto. Desculpa, não te falei bem. Ou seja, eu ali não consegui fazer melhor, mas eu depois voltei ali. Claro. O que muitas vezes acontece é que nós não voltamos ali e eles ficam sem perceber o que é que aconteceu. E porque é que é um não sem resposta, ou porque é que é uma atitude tão impactante sem depois ter uma justificação, vá. Porque nem tudo tem que ter, mas nestes casos que eles podem também ficar preocupados. E sim, e muitas vezes ficam. O que tu falaste é muito importante, é depois voltar lá e refazer esta situação, não é? Depois de eu já conseguir gerir a minha birra, que não é birra, mas depois de eu conseguir gerir todas estas emoções, eu já consigo voltar àquele sítio. E esta situação de falar sobre estes sentimentos em situações tão difíceis como a perda, acho que tem que se ajustar obviamente à idade, não é? Óbvio. Mas é o que tu dizes, eu acho que eles sentem que também é, ok, se a minha mãe está a sentir, também é válido eu sentir. Também é válido eu verbalizar. Isto é uma preocupação muito grande dos pais, com os avós, não é? Quando eles morrem, não é? Falam muito disto, que é que livro é que eu posso ler, o que é que eu posso... E é ir falando sobre isto. Eles não vão entender tudo na questão da finitude, não é? Da vida. Mas nós falamos tanto sobre vinculação e tão pouco sobre desvinculação. Olha que interessante esse tema que estás a partilhar. Falamos tanto da vinculação segura e é de extrema importância, mas falamos tão pouco da desvinculação. Que acontece e que é natural, não é? Que acontece, que é natural e que nós efetivamente não sabemos gerir, não é? Antigamente acontecia muito, pelo menos comigo era muito assim, não é? Quando a minha mãe ia a um funeral, muitas vezes ia fazer um recado ou ia, não é? Eu não tinha esta percepção, não se falava sobre. E eu acho que eu comecei a pensar mais sobre isto. Eu também já perdi o meu pai e na altura pensava, ninguém me ensina como é que isto se faz, não é? Como é que se perde uma grande referência? Não é? Não se fala sobre isto, sobre o que é desvincular. E eu acho que falar sobre desvinculação é tão importante ou mais como falar de vinculação. O que é importante aqui, então, nós sabermos também para podermos fazer esse trabalho? Eu acho que quando falamos da vinculação, falamos muitas vezes, não é? Que a mãe está aqui, é o teu espaço seguro, não é? E com o tempo, claro, numa idade em que eles já têm mais capacidade de compreender, começar a falar que, não é? Quando, por exemplo, quando os animais morrem, não é? Começar a falar, sim, os animais ficam velhinhos, têm muita idade, não é? E alguns órgãos começam a não conseguir responder, não é? Nós começamos a não conseguir fazer algumas coisas, não é? Ir preparando, ir falando sobre isto, do que é desvincular, não é? Todos nós temos amigos que foram para longe e já não falamos com eles, não é? A nossa vida acontece muito por fases. E se calhar podem ser algumas coisas que nós podemos falar mais, que é, olha, nós deixámos-nos dar, não é? Há pessoas que passam na nossa vida, não é? Mas falar um bocadinho mais sobre isto, sobre a desvinculação, não é? E agora temos imensa literatura infantil que fala sobre o desapego, sobre a morte, não é? Sobre esta questão de... Tem algo que é a estrela de luna, acho que é assim, estou a dizer mal, não sei. Mas que fala sobre isto, que é uma estrela que está lá, mas que nós nem sempre a vemos. Não é? Pronto, há aqui algumas formas interessantes de falarmos sobre isto, mas penso muito sobre isto, que é a vinculação é muito falada e a desvinculação. Até mesmo para os processos de divórcio, não é? Que hoje em dia também acontecem, e quando acontecem, as crianças já terem talvez alguma noção, não é? De que também é um processo que acontece, que faz parte da vida, esse processo de desvincular. Sim, e que a vinculação pode ganhar formas diferentes também, não é? Olha, eu tinha aqui uma pergunta sobre, há bocado estavas a falar, não é, das crianças que vêm com determinadas dificuldades. Muitas vezes quando uma criança está em sofrimento emocional, a família inteira também está, não é? E tu, mesmo sem achas que às vezes as famílias vão
a criança manifesta uma dificuldade na fala, uma dificuldade na alimentação, mas o que está verdadeiramente a acontecer é um sofrimento emocional na criança e na família. Muitas vezes. Uhum. Muitas vezes. Felizmente não tantas assim, Sim. mas acho que é uma questão que tem que ser avaliada. Por isso é que avaliar os contextos é importante, por isso é que avaliar estes vínculos é importante, mas acontece. E acontece também, muitas vezes, a terapia ou outro tipo de terapia ser um espaço seguro para aquela criança sentir que pode falar sobre. Ok. Ou pode explorar aquilo. E muitas vezes eu acho que aqui a nossa função é, quando já há confiança, tá? Esta é uma parte muito importante, que é, eu sinto, e há casos que vêm ter comigo que eu percebo que o caminho tem que ser primeiro por outra via e só depois por mim. Mas primeiro eu tenho que ganhar esta família, porque muitas vezes estas famílias sentem-se lançadas, não é? Que é, se eu numa primeira abordagem, elas vêm ter comigo, procuram-me a mim. E eu sentem digo, julgamento? Ou... E sentem logo que são encaminhadas para outra pessoa. Ok. Não é? Ok. Ou seja, neste momento é muito importante nós fazermos, ok, olha, acho que aqui podemos trabalhar isto, questão de comunicação, vamos imaginar, não é? Olha, podemos fazer algumas estratégias, vamos marcar para a semana, acho que neste momento é importante uma intervenção, mas olha, acho que podia ser importante nós pensarmos em a Margarida fazer uma consulta de psicologia, só para nós percebermos se existe aqui alguma questão que pode estar a influenciar, que ela não é pequenina, às vezes pode não conseguir demonstrar aquilo que também sente, mas pronto, vamos vendo e depois mais para a frente falamos sobre isto. Ok, eu já estou a plantar, não é? Esta família tem que se sentir segura para depois também perceber que, ok, está certo, ela está a fazer uma boa avaliação e eu vou ter que procurar ajuda de outra forma. Tá? Mas primeiro, quando alguém procura a nossa ajuda, é porque sente de alguma forma confiança em nós. Claro. Ou de alguma forma sente que pode ser por ali o caminho. Largar logo esta família, pela experiência que eu tenho tido, é perdê-la. E é perdê-la porque ela deixa de ficar com o acompanhamento, porque não vai procurar outro acompanhamento. Exato. Sente-se de alguma forma traída, entre Sim, aspas, ou então sente-se, ok, meio então abandonada. para aqui e agora está-me a mandar para outro sítio. Não é? Portanto, muito cuidado com estas questões. Se eles vêm para nós, não é? Muitas vezes, o que é que depois nós começamos a fazer? Olha, agora que já foi avaliado, se calhar o que podemos fazer é intercalar. Não é? De 15 em 15 dias vai à psicologia e depois vem aqui. Ou então, neste momento é mesmo prioritário, faz 2 vezes com a psicologia e vem 1 vez por mês ou 2 aqui. Tá? Mas isto sempre, os donos do processo são sempre as famílias. Eu costumo dizer, eu sou um pino, não é? E vocês vão jogando comigo, onde é que querem que eu esteja. Tá? Este pino orienta. Mas vocês é que me vão dizendo. Portanto, eu tenho que ir de encontro àquilo que a família também acredita, consegue fazer, não é? Com informação válida, sustentada. Portanto, muitas vezes nós somos os orientadores, mas se a família me diz, eu não quero, não é? Já me aconteceu, tenho uma crianças que me vêm e que eu vejo que precisam de uma avaliação e que têm ali um diagnóstico que está escancarado. Se esta família não quer um diagnóstico, não é? Eu vou ter que primeiro acolher esta família, Criar trabalhar vínculo, com não ela, é? criar Vínculo. e eu costumo dizer, nós não precisamos de rótulos nem de termos para trabalhar. Eu sei o que é que eu quero adquirir, ou melhor, eu sei onde quero chegar, sei que competências é que eu quero trabalhar. Tá? E isto é o importante. Muitas vezes não preciso de um rótulo para guiar o meu trabalho, não é? Mal era. Tá bem? Isso depois pode ter mais valias no futuro para aquela criança e para aquela família, tá? A nível de apoio e de algumas ajudas. Mas se esta família me diz isto declaradamente numa fase inicial, quem sou eu para dizer que quero? Não é? Eu vou trabalhar com o que eu tenho. Exato. E ao longo do tempo esta família vai sentir confiança e vai perceber que se calhar faz sentido. Portanto, é este fator, eu acho que isto é muito importante, é a forma como acolhemos a família. Vai bater naquilo que dizíamos inicialmente, não é? No início da nossa conversa. Acho que é isto. Sim, olha, e ainda tocando aqui um ponto, tenho aqui uma especialista, né? Tocando aqui outra vez neste ponto da alimentação. Temos estado, no fundo, a falar um bocadinho de tudo, mas o que é que tu dirias aos pais neste momento que estão a ter dificuldades na hora da refeição, por vários fatores,
por rejeitarem a comida, por ser sempre um momento de tenso, como é que os pais podem, em casa, dar aqui um bocadinho a volta a esta situação que é comum em todas as famílias numa determinada altura, comum, sim. mas também mostra muita coisa que precisa de ser trabalhada, talvez, não? Sim, mostra, e há fases. Eu costumo dizer, entre os 2 e os 3 há aqui uma altura que é, não é, a chamada adolescência da infância, não é? Onde também o comer vai ser difícil, não é? O que eu amava há 2 segundos atrás, agora odeio e já não quero e não me apetece. E acho que há coisas que são mesmo muito importantes na fase da alimentação e na introdução alimentar, que é, primeiro, haver consciência de que a criança tem que experimentar, tem que tocar, não é? Comer envolve 32 passos, Inês. Nós nunca pensamos nisto, não é? São 5 grandes chavões e depois dentro destes existem 32 passos. Portanto, não é só agarrar e colocar na boca. Antes disto existe muito o tocar, o cheirar, o eu sentir que é seguro, não é? O eu sentir que consigo. Tá? E a base começa aqui, ok, logo na introdução alimentar, os pais estarem conscientes disto, estarem conscientes que existem vários modelos, não é? Estarem conscientes de que modelo é que escolhem, os benefícios, não é? Nós sabemos hoje em dia que é importante introduzir os sólidos desde uma fase precoce, não só para treinar a musculatura, mas também porque a nível de sensibilidade intraoral nos ajuda muito, está bem? Mas como é que eu faço isto? Ele não vai agarrar à primeira, não é? Claro, uma criança sem qualquer tipo de necessidade, não é? Ou precisa de uma exposição ao alimento 15 vezes, 10 a 15 vezes. Uma criança com alguma questão são entre 20 a 30. E nós estamos à espera, pomos o brócolis e ai que maravilha, que delícia. Tá? Isto não acontece. A criança tem que ter muita exposição, ok? Aparece sempre, ok, não comeu a primeira vez, não tem mal, amanhã volta a aparecer. A mãe come, o pai come, partilha, não é? Mas tem que ser exposto. Muitas vezes é consistência. Eu costumo dizer que há 3 palavras-chave, que é consistência, paciência e frequência. Não é? Porque é verdade, o alimento aparece várias vezes, de várias formas, não é? Aí a batata, ok, aparece a batata cozida, outro dia aparece a batata cortada com fio de azeite no forno, mais crocante, não é? Porque depois vamos ver que texturas é que são mais fáceis para as nossas crianças, mas consistência, não é? Principalmente na introdução alimentar e dar tempo. A criança coloca na boca e é muita informação para eu conseguir discriminar. Um alimento tem 11, e agora já há estudos que falam em 21, propriedades sensoriais. É muita coisa para conseguir discriminar. Estás a dizer isso a uma taurina. Estás a dizer isto a uma taurina. Eu entendo perfeitamente o que tu estás a dizer. Às vezes não te acontece, pões na boca e tipo... Não, eu fico às vezes os olhos fechados, não consigo falar com ninguém quando estou a saborear. Mas nós estranhamos isto nas nossas crianças, nos nossos bebés. Quer dizer, primeira vez, tipo, eu nem sei o que é que se faz com isto aqui dentro da boca, tipo... E sou mãe de um taurino, portanto, o meu filho mais novo também nem me deixou dar uma colher, fosse do que fosse. Porque para ele, juro-te, isto é incrível. E noto que ele também tem características de ser independente, mas ele tem esta cena mesmo de tipo, saiam daqui que isto é o meu momento. E quando a comida vem para a mesa, as coisas, ele bem, enfim, tomar banho sempre depois do jantar. Esta parte é chata para os pais, não é? E há pais que têm dificuldade mesmo em fazer. Eu às vezes digo, escolham a pessoa para quem isto é mais fácil. Estamos sempre no chão a apanhar comida, há 2 anos. Mas e sentimos que é mesmo importante para ele. Que seja assim, ele precisa ele precisa de sentir, precisa de explorar, e não é? Enquanto eu ponho aqui, não ponho na boca, eu já estou a cheirar e a perceber como é que isto agarra, isto não agarra, tipo, isto cai, não é? São coisas tão importantes e nós não damos tempo. E quais são os benefícios dessa exploração? Então, são muitos, não é? São muitos. E para além disso, invalida depois, faz com que depois, futuramente, não tenham que andar anos na terapia. Mas é muito benéfico, porque, primeiro, estamos a dar também as questões da autonomia, mas pronto, não vou entrar por aí. Mas mais que isto a criança está a dessensibilizar, não é? Ou seja, eu aceitar um alimento aqui, e isto é péssimo. Aqui no queixo, para quem está a ouvir e não está a ver. Aqui no queixo, não é? Porque o que é que acontece? Muitas vezes é automático, não é? O que é que nós fazemos logo a seguir a dar uma colher?
limpamos. Exato. Isto é automático, tá? E mesmo para mim, às vezes, que falo disto tantas e tantas e tantas vezes, dou formação sobre isto e muitas vezes eu estou a dar uma colher e às vezes caio no engano de nós temos que deixar que as crianças estejam sujas. Porquê? Se eu aceito um alimento no queixo, na borda do lábio, não é? Na cara, eu estou a desensibilizar, ok? Para mim não é estranho estar ali aquela sensação diferente. Tá? Então, a nível sensorial, isto vai ser importante, porque dentro da boca eu também vou conseguir ter ali aquele alimento sem aquilo doer ou aquilo fazer impressão, tá? Com todas as texturas. Nós temos crianças que não conseguem, que sentem dor quando colocam um alimento na boca, tá bem? Parte sensorial. Uma coisa fácil de explicar isto é o reflexo de vómito, não é? Todos nós temos o reflexo de vómito. Quando somos muito bebés, o nosso reflexo de vómito está muito cá à frente. Às vezes basta colocar qualquer coisa que a criança... Não é? Que também tem aqui o reflexo de gago, não é? Que é a segurança. Mas com o tempo, este reflexo de vómito, não é? Vai posteriorizando. Tá? Vai indo mais para trás. Então, às vezes, eu posso colocar uma coisa já um bocadinho mais atrás que não desencadeio. Isto porquê? Porque há uma sensibilidade muito grande. E nós queremos desensibilizar. Nós queremos que ele aceite as várias texturas dentro da boca sem desencadear o vómito. Não é? Então, por isso é que é tão importante primeiro eu explorar com a parte mais distal, não é? Com as mãos, ir na cara, para depois eu conseguir aceitar dentro da boca e conseguir gerir todos estes estímulos, não é? O cheiro, não é? A crocância, a forma como vem o alimento, tá? Tudo isto é muito complexo, nós desmistificarmos todas estas coisas dentro da boca, que é uma zona... Não é? Se alguém vier ao pé de nós e nos meter alguma coisa na boca, nós automaticamente fechamos a boca. Claro. É muito íntimo. Claro. Portanto, tem que haver tempo para esta exploração. E isto vai ajudar porque vamos fazer desensibilização, não é? da nossa boca, vamos conseguir dissociar todas estas características do alimento, não é? O cheiro, o toque, a forma, não é? A textura, a viscosidade. Portanto, isto vai ser, para além de tudo isto, estamos a dar ferramentas para as nossas crianças conseguirem mastigar, não é? Conseguirem levar a língua para um lado e para o outro, terem força para arrastar o alimento, terem força nas bochechas para ficarem com aquela boca de esquilo, tá? Ou seja, estamos-lhe a dar a capacidade para ter força nestes músculos. Costumo dizer, treinar a língua, os lábios, é tão importante como treinar o bíceps. Só que é muito difícil, exige treino. Então, e nós temos um treino gratuito, que é a mastigação. A sucção, inicialmente, e depois a mastigação, que é, eu levo a língua de um lado para o outro. Ok, tenho que fechar os lábios para fazer força para engolir. Ok, tá? Eu estou a ter um treino diário. Se estas funções não estão bem estabelecidas, eu estou a fazer um treino incorreto. Né? Falo de quem, por exemplo, mastiga de boca aberta e a língua está sempre muito cá à frente, porque eu não tenho força. Não é? Isto depois tem impacto também na respiração. Poderíamos entrar na por respiração, aqui na comunicação, tem impacto em tudo. Já percebi que tudo isto se liga. Em todas estas funções estomatognáticas, não é? Estas funções que, não é? A respiração, a mastigação, a sucção, o engolir, a deglutição, não é? Tudo isto depende destes articuladores, não é? Depende da força de tudo isto e nós desvalorizamos. Incrível, É um Joana. dado adquirido para nós. Exato. E no fundo, é só, eu lembro-me da frase que disseste há bocado, deixem as crianças serem crianças. Deixem aproveitar, deixem explorar, não é? Não é fixe levar em terra à boca. Mas o princípio está aí, não é? É a tentativa da exploração, de pegar na relva, de pegar nas folhas, de pegar nas pedras. Deixem-nas explorar, deixem-nos tocar. Isto é a melhor oportunidade que vocês lhe podem dar. A melhor terapia é a vida. Eu digo sempre isto, aqui dentro do gabinete, ok, acontecem coisas que são importantes, mas a exploração está lá fora. Terapia lá fora, é pôr isto no dia a dia. E também é muito importante tudo isso para as crianças crescerem emocionalmente seguras. Elas terem espaço controlado, obviamente, pelo adulto, mas terem espaço para explorar. Eu posso fazer, eu consigo fazer. Não é? O princípio é muito este, eu consigo fazer. Eu posso tentar. Isso. Não é? Eu consigo fazer, ok, eu sou uma pessoa mais confiante. Eu posso fazer, eu tenho liberdade para tentar. É? E esta parte é muito importante. Mesmo na comunicação, quando eu falo não é, do reforço positivo, uma criança que não diz bem uma palavra, eu digo,
não vamos focar na falha. Uma criança diz, tenho um brinquedo amarelo. Boa! Tens um brinquedo que é amarelo? Tá, eu estou exatamente a fazer a mesma coisa. Mas não estou a reforçar a falha. Estou a reforçar a tentativa. Né? Estou a reforçar que ela é capaz, tu consegues. E isto é o mais importante. Portanto, acho que já estamos neste nível e era isto que eu gostava que também ficasse, não é? Que há tanta coisa no nosso dia-a-dia que é oportunidade. Se nós tivermos a informação certa, nós podemos aproveitar estas oportunidades. Isso. E então, que mensagem é que tu gostavas de deixar, assim, final, aos pais que, olha, que sentem que podem estar a falhar ou que... que mensagem é que tu gostavas de lhes deixar? Não há manuais para ser pai e ser mãe. E primeiro gostava que estes pais também pensassem neles. Tá? É muito importante, a nossa individualidade é importante. Para além disto, deixar-vos aqui o desafio de tentem as refeições em família. Nós gostamos de fazer negócios à mesa. Exato. Portanto, também gostamos de explorar e de experimentar coisas novas em família. Portanto, presença. O que eu deixava aqui hoje era presença. Estejam presentes. Ai, é difícil, Joana, não temos tempo. Não vos estou a pedir 5 horas, estou-vos a pedir meia, às vezes 1 hora. Estejam presentes. Estejam presentes quando é para vocês, no vosso tempo e no tempo com o outro. Com os vossos filhos, com os vossos amigos. Portanto, a mensagem que eu deixo é estejam presentes, aproveitem a família. Deixem as crianças serem crianças e vão rebuscar também a vossa criança quando estão com elas. Tão importante, não é? Mesmo. Acho que é mesmo importante. Oh, Inês, obrigada. Foi mesmo uma honra estar aqui contigo. Obrigada por tantas mensagens importantes que trouxeste e muito conhecimento útil para nós também. Às vezes vemos as coisas de uma forma, mas trouxeste-nos uma perspectiva tão diferente, sabes? De olhar para a alimentação, para a comunicação, e o sumo que eu tiro, assim também aqui como mãe, é mais uma vez essa questão da presença e de como isso torna o desenvolvimento muito mais simples e um lugar muito mais seguro. Porque a comunicação e a alimentação já existem, é a base, portanto vamos estar presente neles. Não é? Obrigada, querida. Obrigada. Foi maravilhoso. Coração. Obrigada. E obrigada a vocês também, já sabem, é sempre um prazer também ler as vossas partilhas. Encaminhem este episódio para quem sentirem, outras mães, outros pais que vocês sintam que pode realmente fazer a diferença, ser útil. Deixem os vossos comentários e perguntas e para a semana cá estaremos novamente com mais um convidado para viajarmos na nossa nave. Até já!